Niterói, na Catedral, diretamente da Diocese de Bauru, num dia especial, no final de semana especial para todos nós da Arquidiocese de Niterói. Nós hoje estamos com a presença do Bispo Auxiliar, o Bispo eleito da Arquidiocese de Niterói, Dom Luiz Ritt. Dom Luiz, é um prazer recebê-lo no programa Niterói na Catedral. Sou eu que agradeço o honroso convite. Estamos na vigília de minha ordenação e gostaria de saudar a todos os nossos rádio ouvintes, que nos acompanham através desse programa e que certamente estão me acompanhando também por meio das orações, que são tão importantes nesse momento. Boa tarde, João Dias. Boa tarde, Diácono Nélio. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Niterói na Catedral deste sábado, dia 15 de julho do ano de 2017. Uma saudação toda especial à nossa querida Arquidiocese de Niterói, também ao povo da Arquidiocese do Rio de Janeiro, à Diocese do Regional Leste 1. E no estúdio da Rádio Catedral está o meu querido irmão Silvio Júnior. Boa tarde, Silvio Júnior. E quero, neste momento, lembrar para você, hoje vai ser um pouquinho diferente o programa Niterói na Catedral. Nós vamos começar com a entrevista com o nosso querido Monsenhor Luiz Ritt. Ele que é o nosso querido Bispo Auxiliar, que será ordenado amanhã, às 3 horas da tarde. E logo após, nós teremos um intervalo comercial e iremos para o Terço da Divina Misericórdia. Você já pode fazer seu pedido de oração. O telefone é o 3231-3560. Vou repetir, 3231-3560, o telefone da Rádio Catedral FM. Pode fazer seu pedido de oração para o Terço da Divina Misericórdia daqui a pouquinho e também para se tornar um colaborador com a obra de fé de evangelização que é a Rádio Catedral FM. Diácono Nélio do Amparo. E agora, no momento todo especial, Monsenhor Luiz Ritt. Nós gostaríamos de saber dos seus sentimentos, de como o senhor recebeu a notícia da sua eleição para Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Niterói. Recebi, como eu já disse logo na carta, que é a primeira carta que eu escrevi, com muita gratidão e confiança. Gratidão a Deus pelo chamado, confesso que não esperava, foi uma surpresa, uma boa surpresa, que exigiu de mim um discernimento assim, bastante sério a esse chamado. Então, com muita gratidão no coração, porque não é mérito meu, é graça de Deus. Por isso a gratidão a Deus e a igreja que me chamou. E com confiança, porque se é graça de Deus, Ele vai me dar os meios para bem cumprir esse papel. E estou feliz também porque fui nomeado Bispo Auxiliar de Niterói, da Arquidiocese de Niterói. Então, é uma realidade nova para mim. Isso é bom para quem começa uma fase nova, numa realidade nova. Eu sou do interior de São Paulo, então agora vou ter a oportunidade, a grata oportunidade de conviver com o povo de Niterói, com todos os habitantes da Arquidiocese, também do Regional Leste 1. Então é bom, acho que no início dessa nova missão, começar numa realidade nova, com confiança que Deus estará comigo e quando Ele dá uma missão, dá também os meios. Dom Luiz, nós sabemos que o senhor é ligado ao meio acadêmico e gostaríamos que o senhor falasse um pouco da sua trajetória acadêmica, porque nós temos acompanhado desde a sua eleição todos os depoimentos, os testemunhos, as pessoas falando a seu respeito, e a cada dia e a cada momento nós ficamos mais felizes agradecendo a Deus o dom da graça que Ele está nos dando, que Ele já nos deu e que amanhã vai se concretizar com a sua ordenação episcopal. Então gostaríamos de conhecer um pouco mais a sua trajetória acadêmica. Aproveito, Diácono Nélio, para agradecer ao senhor, ao João, toda a cobertura que vocês estão dando, que a Rádio Catedral, que a PASCOM, a Pastoral da Comunicação da Arquidiocese, tem dado a minha nomeação, ao percurso que eu fiz até aqui. Muito obrigado.
Então, eu logo após a minha ordenação, eu celebrei no último dia 10 de julho 20 anos de padre. O meu bispo era um bispo jesuíta, Dom Aloísio José Leal Pena. Eu fui ordenado dia 10 de julho e dia 1º de agosto eu embarquei para Roma para fazer o mestrado. Ele insistiu bastante, vai fazer o mestrado. Isso não estava no meu horizonte. Meu horizonte era me ordenar padre e ir para uma paróquia, trabalhar com o povo. Mas fui, né? E não é que deu certo, né? Então, aí eu fiz o mestrado, depois voltei para o Brasil e aí assumi o ofício de professor no nosso seminário de filosofia e de teologia, que está situado em Marília, que agora se tornou Faculdade João Paulo II. E depois de 5 anos, então, como formador, como reitor e professor, voltei para Roma para fazer o doutorado, né? Aí fiquei motivado, então, né? E fiz o doutorado e depois de alguns anos fiz um pós-doutorado. Então, eu procurei conciliar sempre, né, a questão acadêmica com a prática pastoral. Isso enriqueceu muito, tanto a pastoral quanto a minha produção. Eu acho que essa ponte, né, que eu tenho falado tanto, entre a pastoral e a reflexão, isso enriquece. Então foi mais ou menos essa minha trajetória. Então deixei agora a direção da Faculdade João Paulo II, deixei agora também a função de professor, mas isso muito me enriqueceu, né? Espero poder contribuir, né, a partir de toda essa experiência que a igreja me ofereceu. Então, sou muito grato à igreja por tudo isso. Tudo isso que eu consegui, assim, né, eu sempre digo a 4 mãos, as de Deus e as minhas, e a igreja que me apoiou em todas essas iniciativas. Então, tudo que eu fiz para melhor servir, é isso. Na sua trajetória sacerdotal, sabemos que o senhor também fez parte da Pastoral da Criança. Sim. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco para os nossos ouvintes desse trabalho que foi desenvolvido, né, junto àqueles pequeninos, os filhos de Deus, que o Senhor diz, deixai vir a mim todos os pequeninos, né? Fale um pouco para nós dessa atuação na Pastoral da Criança. A Pastoral da Criança é um grande presente de Deus, né, para a Igreja do Brasil, que já está presente em outros países, né? Uma inspiração assim da doutora Zilda Arnes, saudosa Zilda Arnes. Então, é uma pastoral que chega concretamente naqueles lugares mais distantes, né? E o papel da igreja também é, como um rio de água viva, né, transitar por todos os lugares, de modo especial como fez Jesus, né? Uma atenção maior para os pobres, para os pequenos, para os mais vulneráveis. Então, a pastoral da criança concretiza o projeto de Jesus, a vivência do Evangelho. E é interessante que com um método muito simples, um método educativo, pautado por informação, pelo afeto, pelas visitas, pela celebração da vida, a Pastoral da Criança anuncia o amor de Deus e é uma resistência para aquelas mortes precoces e evitáveis, né, que a gente chama em bioética de mistanásia. Então, por isso o meu interesse pela Pastoral da Criança, porque ela vive o Evangelho e também contribui para diminuir, assim, consideravelmente a mortalidade infantil no Brasil, sem contar o trabalho com as famílias, as gestantes, né? Então, eu gostei muito de ser assessor. Desde quando voltei do doutorado, eu fui assessor. Inclusive, o tema do meu doutorado foi também a apresentação da Pastoral da Criança como, né, uma pastoral assim, de sucesso e que tem trazido ótimos resultados em favor da vida. E porque a igreja é um povo da vida, né, e a favor da vida, como define Evangelium Vitae, o nosso saudoso Papa São João Paulo II. Dom Luiz, nós gostaríamos também de conhecer um pouco a respeito da sua atividade como pastor na paróquia que o senhor está servindo, porque já soubemos que o senhor consegue transitar de uma forma muito fácil, muito tranquila, pelo seu acolhimento, pela sua simplicidade, pelo seu amor e pelo carinho ao sacerdócio que o senhor tem. O senhor consegue transitar entre as classes
um pouco mais abastadas e, fundamentalmente, entre os nossos irmãos mais necessitados. Então, a sua paróquia, soubemos também, ela está próxima aos grandes condomínios daqui de Bauru, mas também tem o outro lado, que são as pessoas mais necessitadas. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse trabalho como pastor, de reunir todas as ovelhas e fazer com que todas caminhem na mesma direção e que à noite estejam no mesmo redil. Muito obrigado pela questão. De fato, a paróquia de São Cristóvão, onde estou ainda, ela está nessa realidade geográfica, né? E na paróquia, interessante, Nélio, Diácono Nélio, nós temos a classe A, B, C, D e E, né? Então, estão todos ali. Então, eu acho que o papel que a gente procurou desempenhar, com a graça de Deus, é fazer circular o amor. É isso, a solidariedade, né? Então, a gente conseguiu integrar todas as classes, né? Nessa solidariedade, no amor fraterno, de tal modo que é interessante isso. Nós temos vários profissionais da saúde, por exemplo, na minha paróquia, tem vários médicos que abrem os consultórios para atender os nossos paroquianos. Temos um ambulatório, então dá para fazer circular a solidariedade, né? Um comprometimento. Então a gente conseguiu integrar isso, mas não é mérito meu não, é graça de Deus. E a cada vez aparece mais gente querendo ajudar. Então eu acho que a igreja tem esse papel, né? Mobilizar todas as forças, de todas as classes sociais, cada um a seu modo, pode dar a sua contribuição para que a vida aconteça, para que tenhamos a dignidade de filhos de Deus. Então, e a gente percebe que isso tem aumentado. Olha, padre, eu gostaria de servir, né? Eu me lembro, até apareceu um especialista em estética, né? Cirurgia estética, e se colocou à disposição. Ele falou, eu preciso me pôr à disposição, porque quantas pessoas precisam ter alguma parte do corpo reconstruída, quantos pobres que não têm acesso, eu estou abrindo, né? Então, até nessa questão estética, né, de reconstrução, para que a pessoa tenha autoestima, então é mais ou menos isso, é integrar, construir pontes entre as classes, né? Chamar para a solidariedade, e quando a gente chama, é interessante que as pessoas respondam. Às vezes nós não chamamos e aí não há resposta, né? Mas naturalmente as pessoas vão se comprometendo, porque a realidade, como o senhor disse, Nélio, Diácono Nélio, a realidade ela pede uma resposta. Então nós temos a classe A convivendo com a classe E, e isso interpela, né? E as pessoas se sentem assim na obrigação, no compromisso ético, religioso, de fé, de dar alguma contribuição. Foi isso que a gente tentou fazer, né? E eu confio muito na solidariedade, né? Nessa difusão do amor, e cada um dando a sua contribuição para que as pessoas tenham vida com dignidade e abundância, como é o desejo de Cristo. Dom Luiz, nós temos também informações a respeito da sua trajetória como pastor, buscando sempre resgatar almas para o reino de Deus, resgatar a dignidade da pessoa humana, que hoje está tão aviltada, tão difícil, mas temos várias e várias informações que o Senhor se preocupa exatamente com tudo isso. Resgatar a pessoa, fazer com que a dignidade dela seja colocada num patamar de tranquilidade e de respeito. Então nós gostaríamos também que o senhor falasse um pouco a respeito dessa atividade, porque sabemos que a missão do pastor é buscar a ovelha perdida. Jesus nos ensinou isso. Deixamos as 99 e vamos buscar aquela tresmalhada, aquela que está doente, aquela que precisa de acolhimento. E sabemos que o Senhor está fazendo isso aqui em Bauru. E damos graças a Deus por isso. Então gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito desse trabalho. De fato, Diácono Nélio, eu sempre digo que a dignidade da pessoa humana, ela não é atribuída por nós, ela apenas deve ser reconhecida. Todo ser humano, seja qual for a situação em que ele se encontra,
ele tem a mesma dignidade. Isso é algo intrínseco, né? Ontológico. Então, não cabe a nós atribuirmos dignidade, cabe a nós apenas reconhecer que todo ser humano tem a mesma dignidade que eu e que é a pessoa mais importante desse mundo, né? Porque a dignidade não pode ser medida, é a mesma. O que acontece é que, dependendo da situação, uma situação de vulnerabilidade, de violência, falta de educação, né? Uma educação assim formal, que eu quero dizer, isso tudo, ou uma educação precária, isso tudo pode macular a dignidade humana, né? Então é papel da igreja também, é papel do bom pastor, né? O nosso papel de todo cristão, contribuir para a promoção humana, né? A promoção da dignidade, celebrar a dignidade do ser humano. Para isso, nós precisamos criar condições para tirar aquela pessoa, até a gente costuma dizer na linguagem popular, a pessoa sofre tanto, está numa situação tão deplorável que perdeu a dignidade. Está errado. Ninguém perde a dignidade. Mesmo na pior situação, aquela pessoa tem a mesma dignidade que eu que estou falando, que a sua, de qualquer ser humano. Então, eu acho que é aí que está a questão, né? Reconhecer a dignidade do outro, e aí vem um compromisso ético, porque o rosto do outro me interpela, pede a mim uma resposta, né? É alguém que está pedindo assim, cuida de mim, né? E depois Deus está dizendo, essa vida foi confiada a você, não é ao outro não, né? Então nós precisamos assumir cada um a sua responsabilidade para garantir essa dignidade, né? A dignidade que às vezes é negada, né? Então nós temos que negar essa negação, né? Negar essa negação da dignidade do outro, dando a nossa contribuição, né? Para que a pessoa tenha uma vida com o mínimo decente, né? Esse é o desejo nosso. Sabemos que ainda temos um longo caminho para isso, mas a gente pode colaborar sim como igreja para isso. Monsenhor, o padre Ricardo Mota manda um abraço para o senhor e a saudação. Ele fala aqui que o domingo do semeador no Evangelho, Jesus nos chama a sermos terra boa. Qual a importância de ter um coração disponível para o projeto de Deus, dando bons frutos? Muito obrigado, Padre Ricardo, né? É uma pena que o senhor não veio, né? Mas o meu abraço ao senhor. De fato, eu mantive esse evangelho. Amanhã a liturgia vai manter as leituras, né, do domingo. Semear, esse é o papel nosso, né? Esse é o papel nosso. Jesus é o semeador do Pai e nós, como discípulos e missionários, continuamos a missão de semear, né? E é lógico que nem sempre a semente vai cair em terra boa, né? Mas o importante é saber que nós somos terra boa. Todo ser humano é terra boa. Ainda que não, nesse momento, eu não sou uma terra boa, mas eu posso me tornar. Porque essa é a nossa essência. Essa é a nossa essência. Às vezes aparece o espinho, as preocupações, né? As pedras do terreno pedregoso, isso pode fazer parte da nossa vida. Mas se olharmos lá no início, e Deus viu que tudo era bom, então o ser humano é por natureza terra boa. Eu acho que o evangelho de amanhã, desse fim de semana, nos ajuda a resgatar a nossa natureza humana, a nossa condição de terra boa. Mas terra boa significa que cada um pode produzir frutos a seu modo, né? Tanto é que o evangelho diz assim, caiu em terra boa, uns produziram 30, 60, 100, não significa igualar. O importante é produzir frutos, passar por essa vida e deixar alguns frutos. Não importa a quantidade, né? O que Jesus pede é que sejamos terra boa, ou seja, voltemos à nossa origem e que a nossa vida seja uma vida frutuosa, não apenas para a nossa realização, mas sobretudo para o bem do outro. Senhor, aproveitando, o senhor já falou um pouquinho sobre os trabalhos sociais, né? E eu gostaria de saber o seguinte, no Brasil que estamos vivendo hoje, né? Qual conselho o senhor daria para todos que estão nos ouvindo neste exato momento de trabalhar o social e esquecermos um pouco a política e fazermos a nossa parte? O que a gente pode fazer? Eu acho que a situação do Brasil é um chamado à conversão de todos, né? É uma ocasião que nós estamos tendo para cada um avaliar a sua própria conduta. É lógico, nós olhamos para o macro, para a grande corrupção, para a política, mas cada um pode aproveitar essa ocasião e olhar para si e eu nessa história.
como tenho me comportado, né? Então, por isso que eu chamo de conversão. Eu acho que é um momento, porque mudando as pessoas, nós mudamos a sociedade, né? Porque os políticos são pessoas. Então, aí vem a educação cristã, a educação da fé, os valores humanos, valores cristãos, sobretudo a honestidade, né? É tão importante hoje. Então, eu acho que a primeira questão é essa, uma autoavaliação de cada um. Essa autoavaliação não dispensa também uma posição mais crítica, de cobrança, né? E acho que isso é cidadania. Mas a cidadania, ela tem que cobrar, mas ela não pode deixar de olhar para si também. A pessoa não pode deixar de olhar para si. Então, conjugar, né, o outro, né, a cobrança em relação aos nossos direitos, mas também um olhar, né, mais profundo para as nossas condutas. Depois, o que eu diria? Eu acho que precisamos sim, né, combater a corrupção, mas o que eu aconselho é o seguinte: eu tenho percebido muito ódio, né, muita intolerância também nas posições das pessoas, né? Então, deixar um pouco de lado a bandeira, a ideologia, né, e debater. Eu acho que está faltando mais diálogo e menos ódio, né? Porque as pessoas já vão reagindo de uma maneira muito impulsiva, e acho que um momento como esse exige prudência, é isso, né? O cristão tem que ser prudente, ele tem que refletir e se posicionar, mas se posicionar a partir, né, da ótica de Cristo, né? Sem violência, sem agressão, sem intolerância, né? Sem ódio. Nós temos, o cristão não é que ele seja diferente, ele tem que agir de maneira diferente. A gente não pode reproduzir essa onda de ódio que anda por aí nas redes sociais, né? A gente tem que dialogar e oferecer alguma saída. Aí vem o profetismo, né? Porque a profecia não é só denúncia, é anúncio, né? Eu acho que está tendo muita denúncia e pouco anúncio. Acho que essa é a questão que vocês estão colocando. Então, denunciar sim, mas nós temos uma proposta cristã para ser anunciada. Nós temos, por meio da igreja, tantas iniciativas sociais que podem amenizar a dor do outro, a dor causada, né, por conta da corrupção. A gente está acompanhando também no estado do Rio de Janeiro, para onde eu vou. Então, e o povo está sofrendo, e nós, como igreja, podemos dar a nossa contribuição. Então, não apenas denunciar, mas anunciar e vivenciar tudo aquilo que nós anunciamos, né? Não é fácil, mas com a graça de Deus a gente pode sim contribuir. Dom Rit, aproveitando, né, já que o senhor falou do Rio de Janeiro, eu gostaria de saber uma pergunta mais pessoal. Como o coração do senhor, né, se sente indo para o estado do Rio de Janeiro na atual situação que ele está hoje? Então, eu acho que não foi por acaso que Deus me colocou lá. Confio na providência. Eu estou indo, como eu já disse, como um aprendiz e, na medida do possível, colaborando com o Dom José Francisco, nosso irmão, com vocês, com os leigos, com o clero. Vamos dar a nossa contribuição. Sei que estou indo para uma realidade desafiadora. Estou indo. E eu acho que é bom isso, né? É bom, mas estou indo totalmente desarmado, né? Eu usei a expressão kenosis, né? É bom a gente se esvaziar de tudo e deixar que Deus preencha agora, do jeito dele, né? Mas eu sei que o desafio é grande, que o povo está sofrendo. Aliás, tenho rezado muito por isso. Então, quando recebi a notícia que era o Rio e Niterói, acolhi, né? Não questionei nada, simplesmente se Deus me pôs ali, se a igreja me pôs, é porque eu posso dar alguma contribuição, né? É lógico que vocês escolheram muitas informações aqui, né? Mas dá um descontinho, né? É que o povo é muito generoso, né? O povo é muito generoso, mas eu vou, dentro dos meus limites e dentro dos acertos, dar uma contribuição sim, enfrentar com a igreja, com toda a sociedade, né? E nós como uma voz da igreja, unidos aos demais cristãos, demais pessoas de boa vontade, vamos enfrentar essa crise que o Rio enfrenta, né? No olhar da fé e com muito amor no coração, né? Bom, Luiz, nós sabemos que a estrutura, a dimensão e a realidade que o senhor enfrentará é bem diferente daqui de Bauru. O João citou a situação socioeconômica, política, inclusive do Rio de Janeiro.
a situação de segurança. E nós lembramos o Senhor que diz, não tenhais medo. Dentro dessa circunstância toda, como nós podemos exortar os nossos irmãos fiéis? O Evangelho de ontem dizia, quem perseverar até o fim será salvo. Então Jesus já disse que a missão não seria fácil, né? Ele nunca nos enganou. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, né? Então Jesus também passou, né? Enfrentou situações muito difíceis a ponto de dar a vida por nós. Então é lógico que do ponto de vista humano, Diácono Nélio, é impossível, né? Mas nós temos algo mais. Nós temos a mística, nós temos a espiritualidade cristã, e essa mística subjacente, né, nos ajuda a perseverar. Sem a mística, dificilmente a gente vai perseverar, vai se comprometer com o outro. Aí a gente pode cair no egoísmo, no individualismo, não tenho nada a ver com isso, não fui eu, né? A culpa é do outro, e a gente vai passando, né, as responsabilidades. Mas eu acho assim, que com o nosso esforço, mas também, principalmente, imitando o Mestre, que perseverou até o fim, foi fiel ao projeto do Pai, nós também, não obstante nossas fraquezas, mas sustentados por uma mística bem fundamentada, a gente pode sim perseverar e dar a nossa contribuição sem medo, né? Mas anunciando essa boa notícia que é o Evangelho de Jesus Cristo. Olha agora, Dom Luiz, a respeito do lema da sua ordenação episcopal. E nós ficamos muito felizes, né? Porque o senhor tem como mãe Maria, todos os sacerdotes o têm, mas o senhor escolheu exatamente o lema afeto direto a Maria, né? De fato, o Senhor fez em mim maravilhas. Eu sempre gostei desse cântico de Maria, né? Para dizer que tudo aquilo que somos e temos é graça de Deus, né? Então, o Senhor fez em mim maravilhas, desde o chamado, minha ordenação sacerdotal, agora a iminente ordenação episcopal, né? Então eu vejo que todo esse bem que a gente tentou fazer, na verdade, fui apenas um instrumento. Foi Deus agindo por meio de mim. Eu sempre procuro completar esse hino de Maria, dizendo assim, quem sou eu? Mas o Senhor fez em mim maravilhas e pode fazer por meio de mim maravilhas, né? Como discípulos e missionários de Cristo, como foi Maria, né? Maria sentiu que Deus fez nela maravilhas, mas por meio, né, da fé nós também podemos fazer maravilhas, né? Ou seja, não grandes obras, não é para ostentar, nem para aparecer, mas fazer maravilhas nos pequenos gestos, né? Dando a nossa contribuição para a igreja, para o bem da vida, né? Para o bem das pessoas. E também porque estamos no ano mariano, né? O ano mariano, e a minha forte devoção à Nossa Senhora, por isso escolhi o dia de Nosso Senhora do Carmo, amanhã, né? Dia 16 de julho, e eu tenho muita confiança na Mãe Maior, Nossa Senhora, que sempre passa à frente de tudo, ela sempre me conduziu, e como não deixou faltar o vinho bom lá, nas bodas de Caná, confio que ela também não vai deixar faltar esse vinho bom, que é o Cristo, né? Que é a alegria de ser cristão, na minha vida e na vida dos nossos ouvintes. Então, vamos pedir que Maria nos ajude, né, a agradecer as maravilhas que Deus fez em nós e também cantando que o Senhor pode fazer por meio de nós maravilhas. Dom Luiz, fale um pouco da sua caminhada presbiteral, da sua vocação, do seu sim ao Senhor, do servir ao povo de Deus e de, acima de tudo, imitar Jesus a cada gesto, a cada palavra, acolhendo fraternalmente cada um dos nossos irmãos, fazendo com que eles sejam animados nesta caminhada de vida. De ir para o seminário eu já tinha, né, uma atuação como vicentino, né, também com a pastoral da juventude, né, com várias pastorais ligadas também ao social. Então isso tudo é lógico que despertou em mim, né, o chamado de Deus. Então eu fui descobrindo o chamado de Deus nessa atuação, né, no dia a dia. Então eu carrego isso, né, depois filosofia, teologia. Então eu vejo que a ordenação episcopal que eu vou receber amanhã é a confirmação daquele primeiro sim dado, né? Então como Deus vai confirmando o nosso sim, né?
Porque o sim já foi dado, agora é confirmação e continuação, né? É continuidade, porque o sim foi dado. E como a gente vê na Sagrada Escritura, como Deus é fiel à sua promessa. Ele acompanha o povo, né? Ele faz uma promessa e é fiel. Isso a gente percebe. E nós nem sempre somos, nem eu, nem nós, muitas vezes não somos totalmente fiéis à promessa. Mas Deus é. Então, cada vez que surge alguma questão, é um sim que vai se confirmando. E confirma o quê? A promessa de Deus, a fidelidade de Deus. Então, a partir daí, a gente pode encorajar as pessoas, sim, né? Não obstante o sofrimento, a precariedade da vida, né? Não obstante a violência, é possível resistir. Eu não acredito no determinismo, não, né? É lógico que o meio tem uma influência, mas acima do meio, nós temos valores, nós temos a nossa natureza humana, que é muito mais forte e que pode resistir, né, a situações adversas. E aí entra a palavra de Deus, é lógico, entra a imitação de Cristo, e cada um se perguntar, se Cristo estivesse aqui, o que ele faria, né? Isso é para nós, para mim, como futuro bispo, para todos aqueles que nos ouvem. Se Cristo estivesse aqui nessa situação, qual seria a posição dele, né? E procurar o maior bem possível, procurar imitar o Mestre, né? Nem sempre isso é possível por conta das nossas fragilidades, mas encorajar as pessoas, acho que esse é o papel. Nesse tempo de desesperança, de crise, né? De tantas notícias más, eu acho que nós precisamos anunciar, né, a esperança, renovar nossa esperança, encorajar as pessoas para saber que tudo passa, né? Nós já enfrentamos situações mais difíceis, a humanidade passou por momentos até muito mais difíceis e conseguiu superar e sair muito melhor daquela situação. Então a crise sempre é ocasião de crescimento para quem enfrenta no olhar da fé com serenidade, sem precipitação e sem desespero. Queríamos agradecer muito a presença do Monsenhor Ritt, né? O tempo já está corrido, porque ele teria que sair às 3h30, já são 3h33. Então queremos agradecer muito a presença do Monsenhor e gostaria da sua consideração final, Monsenhor, e a bênção a todos os nossos ouvintes. Obrigado, João, obrigado, Diácono Nélio, obrigado aos nossos rádio-ouvintes. Muito obrigado. A minha saudação ao povo da querida Arquidiocese de Niterói, do Leste 1, do Rio de Janeiro, a todos aqueles que nos ouvem, e daqui de Bauru, né? Daqui de Bauru eu quero dizer que eu tenho rezado muito pela Arquidiocese, pelo povo, né? Pela nossa igreja, né? Eu estive em retiro na semana passada, levei lá o nome de todos os padres, diáconos, todos os trabalhos da Arquidiocese. Então vocês já estão no meu coração e devagarinho a gente vai se conhecendo, né? E vocês vão me ajudar a ser um bom pastor, né? E o povo também é um grande educador para nós, né? Então me ajudem a ser um bom pastor, um pastor mais conforme ao querer de Jesus Cristo. Decidir querer o que Deus quer, né? Para que não falte em mim a solicitude, o cuidado para com o rebanho. Então rezem por mim, me acompanhem daí, e em breve estaremos juntos no dia 5 de agosto. Que desça sobre todos vocês, família, casa, trabalho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica conosco, Senhor. Amém. Obrigado.